Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 125º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer, um livro de 2016 publicado pela Companhia das Letras, um livro que eu achei autêntico e lindo, e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser uma resenha especial, porque eu vou dedicar essa resenha a uma pessoa que não está mais entre nós e que eu evitei falar sobre no canal, mas eu escolhi falar sobre esse acontecimento porque seria inevitável eu eventualmente trazer isso para cá, porque foi um caso que, de alguma forma, na verdade de uma forma muito absurda, tomou proporções muito grandes e eu acho que não posso fingir que não aconteceu. Eu fiz muitos vídeos muito angustiado, sem poder falar exatamente, sem querer me abrir também, mas acho que já passou um bom tempo desde que o fotógrafo mineiro Flávio de Castro desapareceu em Paris e depois o corpo dele foi encontrado no Rio Sena. O Flávio foi um grande amigo, ele foi o meu primeiro namorado, eu era uma das pessoas mais próximas dele. Eu estava com a chave da casa dele durante essa viagem. Acabei de lembrar que eu ainda estou com essa chave aqui. E eu sinto muita falta dele. Esse livro era o livro dele. E esse livro é a cara dele. E eu só tô falando ele, dele, mas porque, nossa, foi um acontecimento, assim, o suicídio dele que mexeu muito comigo. Eu já falei em alguns vídeos, eu nem sei se as pessoas já repararam nisso, mas eu falo abertamente de suicídio porque é uma coisa que eu acho que precisa ser conversada. Eu sei que isso tem um jeito certo, eu sei que existe uma maneira que é perigosa e que os conselhos de psicologia, psiquiatria, medicina desaconselham, mas eu acho que não falar num geral também é algo muito perigoso, falar de saúde mental. E hoje, eu vou ser honesto, eu queria estar falando desse livro com ele, eu queria saber o que ele achou desse livro, mas não tem como. Mas fica essa dedicatória, essa homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida, em muitos sentidos, e continua sendo. Eu ainda devo falar mais sobre isso por aqui, e quero escrever um livro sobre tudo que aconteceu, todo o sentimento que estava envolvido antes, durante e depois, todo esse caos, mas agora vamos falar sobre o amor dos homens avulsos. Obrigado, Flávio. O Amor dos Homens Avulsos vai contar pra gente a história do Camilo, que era uma criança um pouco diferente. Ele tinha uma deficiência que fazia com que ele não conseguisse andar sem o apoio de uma bengala ou de muletas, então ele não conseguia ser uma criança ativa, uma criança que brinca, uma criança que corre. Ele tinha essa particularidade. Ele tá ali no meio de uma família meio disfuncional. Qual família não é disfuncional, gente? Assim, mentira, tem a minha, eu não posso reclamar, na verdade. Mas ele tem uma família um pouco estranha. A mãe dele, ela coleciona uns ovos, assim, ela gosta muito de limpar esses ovos, sabe, uns ovos Fabergé? Eu vou colocar na tela pra vocês verem. Ela é esse tipo de pessoa. O pai dele vai ser um médico, mas um médico com um passado muito estranho, que eu acho chocante quando você vai descobrindo, assim, o que o pai dele fazia. Ele vai ter uma irmã, que é a pessoa mais normal, a pessoa mais básica da família, e um dia o pai dele chega com um menino. O menino, assim, não foi adotado nos meios legais. É um menino que o pai, de repente, traz pra casa e fica, tipo, mais uma criança pra gente cuidar. E esse menino é o Cosme, o Cosmin. E ele e o Camilo vão ter uma interação que era muito imprevisível. É uma coisa que ali vai desenrolar. E a gente vai acompanhar isso durante a infância do Camilo. Mas também o livro vai se alternar com o presente do Camilo, quando ele já é mais velho, quando ele já tem uns 50 anos.
E nesse presente a gente vai ter o Grumar, que é o vizinho do Camilo, que é uma pessoa muito estranha também. Todo mundo é estranho nesse livro, eu gosto disso, pra falar a verdade. Mas o Grumar é o vizinho dos porcos, ele gostava de matar porco pra fazer churrasco. Era um trem muito doido. E também tem o Renato, que era tipo um menino de... não de rua, porque ele tinha uma casa pra morar, mas o menino que fica na rua o dia inteiro, o menino ali do bairro, o menino que todo mundo conhece, sabe quem que é? Existe esse personagem que também vai ser muito importante, a gente vai entender de onde que ele saiu. Mas, de qualquer forma, o livro vai se alternando entre essa infância do Camilo e esse presente dele. E nisso, a gente vai vendo como que o livro vai ter umas interseções um pouco mais fortes do que normalmente se tem nesses livros que alternam entre presente e passado. É normal nesses tipos de livro, que normalmente são mistérios, que o presente às vezes alimente o passado, que o passado às vezes alimente o presente, e que fique nessa troca, mas que até o fim do livro a gente vai sustentar um mistério ali, que tem essa emoção do como termina o livro, como que as coisas vão se conectar finalmente, e como que a trama se encerra toda completa. Ok, esse livro não é isso. Ele vai fazer muito diferente, na minha opinião. Eu fiquei meio chocado, porque às vezes umas informações do presente realmente eram uns cortes que davam as respostas do que aconteceu no passado. A gente vai acompanhar o passado a partir de um ponto do livro, já sabendo como tudo acontece. E aí eu ficava assim, mas meu Deus, tipo, você falou como termina, por que você falou como termina? E eu achei muito doido, mas eu achei muito corajoso e valeu muito a pena. Eu acho que foi um livro, isso deu uma outra camada pro livro, foi uma coisa muito refrescante, foi uma coisa muito agradável mesmo. Eu achei inovador de certa forma, porque ele não ficou enchendo o saco, ele não ficou construindo uma tensão a partir dessa coisa que é muito clichê e que é muito usada. Ele realmente falou: isso acaba assim, vamos seguir, vamos ver o que eu consigo inventar a partir disso. E eu achei beira genial, gente, eu achei muito bom. E além disso, é um livro que se passa no Rio de Janeiro, e isso também foge do comum. Eu já falei muito do Rio de Janeiro aqui, porque muita literatura brasileira vem do Rio, porque um polo cultural, ainda é um polo cultural do Brasil, né? Mas quando foi capital, era basicamente o único lugar onde se criava cultura aqui, né? Mas agora, ver um livro que fala do Rio de Janeiro, que não é perto da praia, que é um lugar quente. E esse livro, ele tem uma coisa meio universal. Eu sinto que ele poderia ser em outras cidades. O Rio é uma cidade muito particular, muito peculiar, mas esse livro eu acho que ele é muito mais abrangente. Eu não acho que ele tá fechado no Rio, mas ele também se passa no Rio e também tá ali acima de 30 graus. Agora, falando um pouco da escrita do livro, da condução da narrativa, é um livro muito rápido de ler, gente. Ele tem um ritmo muito gostoso e ele é fininho, assim, ele é muito rápido mesmo. É uma leitura muito agradável e é uma escrita muito experimental. Ele vai ter neologismos, ele vai ter uns desenhos, umas fotos, ele vai ter uns elementos gráficos que eu achei também muito divertidos. Eu tô explicando muito durante o vídeo porque que eu achei o livro autêntico. E eu tô tentando não falar muito o que tem no livro, o que são essas imagens, assim, não que seja algo realmente fora do normal, mas eu achei muito bem costurado esses outros elementos. Eu gosto que a literatura contemporânea tem essa mistura de linguagens, mas até a contagem dos capítulos nesse livro tem um toque que eu achei fantástico e que foi uma coisa que eu falei assim, não, calma, é isso mesmo? E de repente eu notei que tinha uma justificativa. Eu achei muito bonito, juro, até a contagem dos capítulos foi um detalhe pensado. Mas de qualquer forma, não quero falar muito, eu só quero falar que esse livro me deu vontade de escrever. Foi um livro que me inspirou. Foi aquele tipo de coisa que você lê e você fala assim, nossa, eu queria escrever assim. Mas você não fica mais com inveja, você fica mais com vontade de escrever mais. E continuando a falar de sentimentos bons, eu escrevi que o livro é um amor e mais gente deveria conhecer esse livro. Eu não tô poupando elogios porque eu acho que foi um tipo de coragem esse livro, foi uma publicação corajosa, foi uma coisa que dependia de uma honestidade, de uma sinceridade, que eu acho que não dá pra gente reprimir esse tipo de coisa. Eu queria que mais autores tivessem a pachorra, tivessem a cara de pau de falar, nossa, eu vou publicar um trem que eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar, mas isso vale a pena, porque quem gostar vai gostar muito. Eu acho que foi um pouco isso, não dá pra saber. Eu não vi entrevista do Victor Eringer e ele já faleceu, mas de qualquer forma, eu acho que ele foi um autor muito interessante. Eu quero ler mais coisas dele, mas continuando a falar dos sentimentos bons, também escrevi que esse livro me despertou um carinho, me despertou tesão, me despertou uma delicadeza. Eu falei que é uma história curiosa, a ponto de eu ficar assim, como que ele pensou nisso? Como que ele juntou todos esses elementos? Eu acho que existem livros que você vai lendo e você fica assim,
como que essa foi a ideia da pessoa? Tipo, como que ela saiu do nada, né? Entre muitas aspas. Como que ela começou a construir esse livro e falou: ah, não, eu vou encaixar isso nisso aqui, vai fazer sentido, vai ter uma lógica, vai ter uma construção ali que vai. Nossa, eu não sei, eu não entendo. Eu queria muito entender como algumas pessoas construíram umas histórias, porque é um trem muito doido, é muito legal. Eu acho, ainda me surpreendo com isso, apesar de mais de 100 vídeos que eu já fiz. E eu fui me divertindo tanto também que eu até quis um filme desse negócio. Eu queria muito que algum streaming, sei lá o que, alguma produtora fizesse um filme disso, porque eu acho que tem muito potencial. Existem algumas coisas que eu não vou falar com o que se parece, porque senão vai ser uma informação muito importante do livro. Mas eu acho que existem algumas coisas no audiovisual que já se assemelham um pouco com esse livro, mas ver um filme disso aqui, uma série, eu acho que um filme seria melhor, mas ver qualquer coisa disso aqui traduzida para uma outra linguagem, traduzida para a tela, nossa, seria um sonho. Eu acho que, nossa, seria muito legal. Apesar de, nossa, muito legal, mas me dá medo também, eu não quero que estrague. Mas o livro é só mil maravilhas, eu não vou fazer nenhuma crítica negativa no vídeo de hoje. O que tá acontecendo? Então, gente, dessa vez, pra ser honesto, não teve nada no livro que eu falasse assim: nossa, isso aqui foi um defeito, eu acho que isso aqui deveria ter sido melhor trabalhado, ou que isso aqui foi realmente desnecessário, ou que isso aqui faltou. Então, eu não vou destacar nada realmente negativo, mas eu preciso falar sobre uma coisa no livro que são as angústias que ele traz, no sentido sentimental mesmo, porque é um livro que ele vai ser violento, eu diria. É um livro que vai trazer coisas hediondas, ele vai trazer uma melancolia muito forte, ele vai trazer uma solitude, ele vai ser muito solitário também, o Camilo em alguns momentos. É um livro que vai falar também de um desamparo que é contagiante. Eu me sentia tão desamparado quanto os personagens em alguns momentos do livro, e se você não tá num momento da sua vida que você quer ler uma coisa mais pra baixo, isso pode ser um problema. Mas toda essa sinceridade, um pouco mais tristonha que o livro traz, digamos assim, eu achei muito faca na caveira, foi uma coisa crua e que às vezes eu pensava: Jesus Cristo, isso aqui não deveria estar num livro, isso aqui não deveria estar público, mas na verdade deveria sim, porque às vezes a gente acha que uma coisa deveria ficar na esfera privada, que a gente não deveria se expor dessa maneira ou falar de certas coisas de tal jeito, mas eu achei muito bonito, achei muito belo e achei muito corajoso. Em resumo, o livro vai trazer verdades que não tem como serem agradáveis, e a gente sabe como isso é difícil de abordar. E eu acho que a maior lição que o livro me ensinou foi a gente não buscar simetria no mundo, a gente aceitar que tem coisas que não vão ser justas e que isso tem um lado positivo, que a gente não precisa pagar na mesma moeda, a gente não precisa impor a nossa justiça, a gente não precisa fazer valer o karma. Às vezes é melhor você se desgastar e aprender a quebrar um ciclo do que repetir a história. Não é verdade? E por fim, eu só quero reiterar a homenagem que eu tô fazendo nesse vídeo, porque o livro tem um capítulo que é sobre primeiros amores e, ironicamente ou não, coincidentemente ou não, o Flávio foi o meu primeiro amor e eu sou muito grato a ele por isso. Então, mais uma vez, esse vídeo é dedicado ao Flávio de Castro. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu espero honrar a sua vida de alguma forma, mesmo que seja só na memória, mesmo que seja revivendo as coisas que a gente vivenciou juntos. E muito obrigado mais uma vez. Esse vídeo é pra você. E agora, realmente, só pra não quebrar a tradição aqui no canal, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei demais. Se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que eu recomendo demais. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.